Na Bíblia tinha um menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. No vídeo de hoje nós vamos abordar a canção de 4x1, 5 pães e 2 peixinhos, e vamos entender por que esta canção também é muita emoção e pouca unção. Esse aqui é uma playlist, que nós temos aqui no nosso canal, onde nós tratamos de canções que aparentemente são canções de adoração, mas na verdade é egocentrismo disfarçado de canção de louvor. E uma das canções, que é a canção 5 pães e 2 peixinhos, vai trazer para a gente um enredo novelesco, com uma identidade meio cinematográfica, mas que na verdade nada tem a ver com o sentido do texto, e também existe uma invenção muito complicada e nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdo. Meus irmãos, a Bíblia nos permite a fazer conjecturas, claro que sim, porém conjecturas lógicas, que tenha a ver com o sentido e com o contexto. Quando o texto está escrito, ele está com um objetivo. Eu preciso respeitar o objetivo pelo qual o Espírito Santo comportou o texto nas Sagradas Escrituras. Não temos o direito de mudar, de burlar, de diluir e até mesmo de usurpar o sentido espiritual do texto apenas para conjecturar, sem nenhum tipo de limite, a palavra do Senhor. Então, a Bíblia ela nos dá essa margem, mas desde que nós tenhamos o pé no chão e a mente no Espírito Santo. Quer um exemplo de uma conjectura que está dentro do enredo? Quando nós olhamos para a chamada de Deus para Abraão, nós podemos compreender. Quando Deus chama Abraão para mostrar a ele o que aconteceria com a sua descendência, naquela mesma noite, os céus estavam completamente abertos, não tinha nuvem no céu. Era um dia em que o céu estava completamente escancarado para ele. A iluminação estava perfeita. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não traz a condição climática daquela noite. Mas esta conjectura, ela é lógica dentro do texto. Porque Deus jamais teria dito para Abraão, saia da tua tenda e olhe para o céu e tente contar as estrelas, se é que você pode. Assim como tem estrelas no céu, te darei de filhos espalhados pela terra. Então, a Bíblia não precisa dizer que naquela noite o céu estava escancarado. Não precisa dizer que o céu estava limpo, estava lindo aquela noite. Não precisa dizer. A conjectura é lógica. Deus jamais mandaria que Abraão contasse as estrelas se o céu estivesse nublado. Então, esse tipo de conjectura, ela é válida dentro do texto, mas não é o caso da canção 5 pães e 2 peixinhos. Vamos entender então por que essa canção é muita emoção e pouca unção. Eu sou o professor Herbert Cruz, você está no canal Teologia Transformadora, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida e quero repetir o que eu sempre digo, não estamos aqui contra pessoas, não é isso, mas estamos aqui para zelar pelo genuíno evangelho, pelo sentido o qual o Espírito Santo quer nos falar através da sua palavra. Não mude o texto, não mude o sentido, respeite o que o Senhor tem para te dizer dentro do texto escolhido. Vamos para o vídeo. Antes de continuarmos, peço sua gentileza, é gratuito, que você se inscreva em nosso canal ativando o sininho para não perder os próximos conteúdos. Coloque no final nos comentários como é que esse vídeo ajudou a sua vida e não esqueça de compartilhar para que mais irmãos sejam também abençoados. Então, meus queridos, conjecturar, levantando narrativas ou criando narrativas sem uma base bíblica vai criar uma falsa história. O texto em questão, como a Bíblia exatamente está escrito no versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho segundo João, o que esse texto está dizendo para a gente é o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O primeiro ponto, o texto não traz menino, o texto traz rapaz. Rapaz é mancebo. Mancebo é aquele que tem 15 anos acima. Ou seja, é um adolescente, um pré-jovem. Porque mancebo ou rapaz não é exatamente uma criança, não é exatamente um menino. Então não se trata de um menino, já começa errado esta canção.
trazendo aqui uma criança para o enredo, sendo que não fala sobre criança, fala sobre um mancebo, fala sobre um rapaz. Olha como é que o detalhe já é importante. Mas, além de tudo, há um sinal por trás desse texto. Aliás, todo milagre no Evangelho segundo João, João sempre vai deixar claro que há um sinal por trás desse milagre. Não é só um milagre, é um sinal divino através do milagre. Isso é muito importante. O foco não é o mancebo, o foco não é o rapaz, o foco é Cristo. Então a música coloca aqui o menino como protagonista, mas a Bíblia coloca Jesus como o centro. Não dá para tirar o centro do texto e colocar o rapaz. Mas vamos entrar em algumas frases, não vou falar sobre a música completa, mas quero só tirar alguns pontos específicos para que você possa compreender aonde nós queremos chegar com este vídeo. A primeira frase da canção diz o seguinte: nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino. Meus irmãos, o problema está em contar detalhes. Este é um dos maiores problemas aqui. Detalhes que a Bíblia nunca contou. Detalhes de um milagre que a Bíblia nunca disse, que a Bíblia nunca mencionou. João 6 fala apenas de um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Só isso, mais nada. É uma frase curtinha, porque este rapaz não é o foco desse texto. Se eu foco nesse rapaz, eu perco a revelação do texto. Então, contar detalhes que a Bíblia não conta é invencionismo. Isso a Bíblia não aprova. O texto não fala a idade da criança ou a idade desse rapaz, nem sequer sobre conversa com sua mãe, que é o que a letra quer impor para a gente. Muito menos Jesus chamando essa criança, chamando esse rapaz. Jesus não chama. Então, criar detalhes aqui é acrescentar o que a Escritura não revelou. Meus irmãos, muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque o milagre aqui, ele é real, com certeza. Mas a ênfase não é o rapaz, é Cristo. Ele é o centro disso aqui. Se eu invento detalhes, se você inventa detalhes, nós tiramos o foco de Cristo. O Cristo que multiplica, que traz sinais divinos. Tiramos então esse foco para colocar em histórias meramente humanas. Mentes novelescas, que vai criar enredos que a Bíblia não diz. A palavra já é completa, meus irmãos. Nós não precisamos melhorá-la. Ela já está completa, revelada. Precisamos da inspiração do Espírito Santo, mas não precisamos melhorar nada. Vamos para outra frase? A segunda frase da canção diz: um dia levantou bem cedo, isso o rapaz, né, o menino aqui nesse caso, um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo. Meu Deus, o texto não menciona mãe, o texto não menciona conversa, a Bíblia não mostra esse tipo de diálogo em momento nenhum. Isso é puro acréscimo humano. Deuteronômio capítulo 4, verso 2, está escrito: nada acrescentareis à palavra que vos mando e nem diminuireis dela. Meus queridos, nós devemos aprender isso. Ao ouvir as canções, mas olhar a letra, não apenas a melodia, ou não apenas a harmonia, que inclusive é muito bem feita, mas olhemos para a letra. Quando nós acrescentamos à palavra, nós podemos cair no erro de transformar o milagre de Cristo, um sinal divino de Cristo, em uma fábula motivacional. Nossa fé não precisa de invenções. Tenha isso em sua mente. Ela precisa apenas de uma palavra pura, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Não é por contos motivacionais, não é por fábulas humanas, não é por invencionice. Mas não para por aí, a canção continua conjecturando muita coisa que a Bíblia não diz. Por exemplo, a próxima frase vai dizer: o mestre, o menino está dizendo, né? O mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Em nenhum momento, meus irmãos, Jesus chamou aquele menino. Em nenhum momento Jesus chama o rapaz. Foi André, a Bíblia diz no versículo 8 e 9, foi André, o menino não foi chamado por Jesus. A Bíblia não diz que o menino se ofereceu para alimentar a multidão, como a letra diz. Isso coloca o menino como protagonista, quando a Escritura mostra que Cristo é o verdadeiro centro desta palavra. Então, meus queridos irmãos,
A fé não é sobre o que eu faço para Deus, como essa letra tenta induzir a gente, mas é sobre o que Deus fez em Cristo por mim e por você, o que Ele fez em Cristo por nós. Essa é a grande intenção. Então, o centro do texto é que Jesus é suficiente para todos nós. Não somos nós que alimentamos, não somos nós quem fazemos alguma coisa, mas é Ele quem faz na nossa limitação. Ele traz um sinal para a multidão inteira, porque no final do capítulo 6 vai ter aqui o ponto-chave dessa mensagem. E nós jogamos isso no lixo, quando focamos apenas no rapaz, que é um coadjuvante. É um instrumento que foi usado por Deus, mas ele não pode ser o centro quando o centro é Cristo Jesus. Vamos seguir? A próxima frase diz: sua mãe lhe disse. Olha um diálogo que não existe na Bíblia, mas vamos lá. Sua mãe lhe disse: isto é impossível. O que tem aí nesse cestinho? Mais uma vez, não tem esse diálogo no Evangelho. E mais, preste atenção, o milagre aqui não começa na dúvida da mãe. Porque aparentemente na letra é isso que acontece, né? A partir da dúvida da mãe é que o milagre começa a criar corpo, mas não é isso que a Bíblia diz. Mas esse milagre, biblicamente falando, começa com a compaixão de Cristo quando vê a multidão se aproximar e ele então olha com compaixão, com misericórdia e diz: o que vamos dar para eles comerem? Aqui o milagre começa a se estruturar, não na dúvida de uma mãe, que inclusive nem tem no texto esse diálogo. Então este é o perigo de mudar a origem do milagre. Cristo, ele é essa origem do milagre, mas aparentemente na letra é o esforço humano que gera um milagre. E não é isso que acontece nesse texto. Então, meus irmãos, o impossível aqui não é vencido pela ousadia de um menino ou pela fé de uma mãe, como aparentemente esse texto traz para a gente da canção, mas é pelo poder de Jesus que as coisas acontecem. E a lição aqui para esta letra é a seguinte: quando os nossos recursos não são suficientes, Cristo é suficiente. É o que nós deveríamos aprender com esse texto. Mas nós não aprendemos isso. Nós aprendemos outra coisa, porque a criança, ou o menino, e a sua mãe são protagonistas desta canção. Vamos lá, seguir mais um pouquinho? A letra continua dizendo: e com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. O texto não diz que o menino teve fé. Não fala sobre isso. Na verdade, quem teve a atenção de ver que o rapaz tinha 5 pães e 2 peixes foi André. A Bíblia não diz que o menino teve fé, porque esse não é o foco do texto. É você criar um foco onde não existe. Quem questiona a situação é Felipe e quem apresenta a oferta é André. O menino aqui é um instrumento, claro que sim, mas um instrumento circunstancial. O verdadeiro ensino é que Jesus é o pão da vida. Se você continuar lendo esse enredo do capítulo 6, lá para o versículo 35, é quando Jesus vai fechar o sinal. Ou seja, o milagre que ele fez multiplicando o pão era para trazer uma mensagem espiritual. Cristo é o centro o tempo inteiro. Olha o versículo de número 35. Disseram eles, ou seja, a multidão: Senhor, dar-nos sempre deste pão. Jesus está falando aqui do pão que alimenta o espírito. Eles pedem esse pão. Verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse é o foco central do capítulo 6, não é o menino. O foco central é que Jesus é o pão da vida. Olha como é que essa letra nos induz a um sentido completamente contrário do que esse texto do capítulo 6 está trazendo para a gente. Então, meus irmãos, não devemos romantizar, não devemos trazer um enredo que a Bíblia não diz. Deus não nos chamou para exaltar menino. Ele nos chamou para adorar a Cristo com esse texto. O foco do milagre não é a fé do rapaz, muito menos a fé da sua mãe, a pergunta da sua mãe, o diálogo que aconteceu em casa, uma criança que acordou bem cedo, não sei onde foi que inventaram isso, mas o foco aqui está em Cristo como Salvador. Ele é o pão que nos alimenta, é o pão que nos sustenta, é o pão que nos dá vida e vida com abundância. Outra frase desse texto que é para encerrar o refrão, por exemplo, ele termina o refrão dizendo: Deus usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher.
Biblicamente, irmãos, isso é verdade. Deus usa quem Ele quer. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, Paulo vai dizer isso. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, é claro, Deus usa quem Ele quer. Isso aqui é inquestionável. Mas no contexto desta canção, essa frase tira o foco do milagre de Jesus e coloca o homem como o centro, coloca aquele rapaz como centro. Então o foco dessa multiplicação não é Deus usar quem Ele quer. Até porque não tem nenhum detalhe sobre esse rapaz, porque ele não é o protagonista aqui. O que o texto está querendo dizer bem claro para a gente é quem Jesus é, não quem é o rapaz. O rapaz é um instrumento, mas ele não é o protagonista. Coloque isso na sua cabeça, em nome de Jesus. Jesus é o pão eterno que sacia as nossas almas. Aquele pão do deserto, o maná, é Jesus. Aquele que disse para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é o mesmo que aqui no capítulo 6 está dizendo, eu sou o pão, inclusive o pão vivo que desceu do céu. Esse é o foco do texto. Meus queridos irmãos, não saiam de um culto ouvindo uma canção dessa, pensando assim, eu sou aquele menino e Deus vai me usar. Existem outros textos, outros contextos que você pode utilizar para crer nisso, porque Deus usa de fato quem Ele quer. Mas esse texto do capítulo 6 não fala sobre isso. E se você sair do culto achando que esse texto está falando sobre isso, você vai perder a revelação do texto. Você não vai conseguir compreender aqui a revelação do céu para você. E com isso você perde muita coisa. Você tem que sair de um culto ouvindo uma palavra dessa dizendo Cristo é o pão da vida. É nele que eu preciso estar alimentado. Ou é ele o alimento que eu preciso para continuar na minha caminhada de fé. Meus irmãos, a adoração não é antropocentrismo. A adoração é cristocentrismo. É teocêntrico. Deus no centro, não o ser humano. Então esta canção falha, ela falha muito, porque ela cria uma história que a Bíblia nunca contou, e inclusive termina exaltando a condição humana. A Escritura, meus irmãos, mostra que o milagre é apenas sinal. Os pães aqui apontam para Cristo como o pão vivo que desce do céu. Então tenha em sua mente, em nome de Jesus, a partir de hoje, o menino aqui é um detalhe, ele é um instrumento que está sendo usado por Deus, mas Cristo é o centro, não aquele rapaz. Outro ponto que você precisa ter na sua cabeça é que a nossa adoração deve terminar sempre exaltando a Jesus e nunca o homem. E essa canção fala sobre o rapaz, fala sobre a mãe do rapaz, cria um enredo que a Bíblia nunca diz e ela termina dizendo que Deus vai te usar, que Deus vai te usar, que Deus vai te usar. Ou seja, automaticamente você virou o centro desta canção. O ser humano virou o grande fator providencial. Parece que se não tivesse aquele rapaz, se não tivesse aquele cestinho, Jesus não faria milagre nenhum. E não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que Jesus é a alimentação espiritual suficiente para nos manter vivos, firmes na fé, abundantes na obra do Senhor. Então, tenha isso na sua mente. Tome muito cuidado. Emoção não é unção. Música gospel não é louvor. A adoração não é egocentrismo. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração e que você possa se policiar um pouco mais. Preste mais atenção nas canções que você está ouvindo. Se não estiver na Bíblia, descarte-a. Porque o louvor não é exatamente o ponto da sua fé. O louvor nos alegra, o louvor é bíblico, é maravilhoso, o louvor nos conduz também à adoração, mas o que te leva para a salvação é a palavra de Deus. Se esse louvor, se essa canção não é bíblica, descarte-a. Fique com a palavra, porque é a fé do ouvir desta palavra que te levará para a salvação. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com mais alguém para abençoar outra vida, tá? Coloque aqui nos comentários, deixa o like,
se inscreva ativando o sininho. Dessa forma você gratuitamente vai estar ajudando o nosso canal a continuar levando a palavra de Deus de forma genuína e de forma cristocêntrica. Deus te abençoe, nos encontramos no próximo vídeo em nosso canal. Teologia Transformadora é o conhecimento que promove mudança.